Le Fix Dramione apresenta Vicky Weasley. Aleluia. Na cinza das horas. Capítulo 11. 10 horas e 23 minutos. Passou o indicador pelo contorno da caveira, demorando-se na boca escancarada de onde a serpente saía, ondulando pelo antebraço até terminar bem no pulso. A cor negra que cobria o azulado de suas veias naquela região em que sua pele era tão fina. Umedeceu os lábios devagar, sentindo-os secos sob o toque de sua língua. Quando fizera aquela marca aos 16 anos de idade, sentia-se enjoado com um ardor constante, com a dor intensa, que não se contentava em concentrar-se no ponto em que estava marcado, mas que se espalhava por seu braço e seu corpo, e sua mente e sua alma. E então ele acordava no meio da noite, desesperado pela dor, e vomitava por horas seguidas, sem conseguir se levantar, até que a ira do Lorde passasse, e a dor também fosse embora. Mas com o tempo, acostumara-se. Não há nada no mundo que não seja adaptável a ponto de não podermos nos acostumar. Acostumara-se com a dor, com a tensão, com o vômito e o enjoo. Acostumara-se em matar, em carregar os corpos, em cheirar o sangue, em morrer. Sim, porque ele poderia morrer a qualquer momento, qualquer segundo, quando a sorte resolvesse parar de acompanhá-lo. Havia poucas coisas no mundo em que Draco realmente acreditava, e a maioria delas era bem concreta. Mas um dos conceitos abstratos a quem devia reverências era a tal da sorte. Sabia muito bem que fora um homem de sorte, em vários sentidos e vários momentos, inclusive na relação com as pessoas que o cercavam. Principalmente nisso. Era o caso de Maris e do tom de voz que ele usara para interromper aquele pequeno minuto de introspecção. Gostaria de retirá-la? O médico perguntou de repente. Draco ergueu os olhos, o indicador ainda sobre a tatuagem negra em seu braço. Franziu as sobrancelhas claras. Nunca ninguém havia lhe perguntado isso. Não, respondeu quase que imediatamente, uma voz sombria e concentrada. Maris cruzou os dedos grossos sobre a mesa, o anelar esquerdo adornado pela aliança dourada de casamento. De escondê-la, então? Ele tentou novamente. Draco desviou o olhar por um instante, observando o mar ondular cinza na paisagem da janela. Contraiu a testa numa expressão ainda mais séria. Não, repetiu. Maris deu um sorrisinho, descruzando as mãos para que pudesse anotar alguma coisa no pergaminho em sua frente. Assim como Granger, o médico tomava nota de suas respostas em palavras aleatórias. Draco não era uma pessoa naturalmente curiosa, mas não podia negar que seria interessante fazer um apanhado de todas aquelas palavras um dia e ver se elas realmente analisavam sua psique. Ou seja, lá como chamavam aquilo. Não é como se houvesse maneira. Também, não é mesmo? Perguntou sorrindo com o canto dos lábios. Assim que o Lorde caíra, as marcas negras pararam de arder ou de esboçar qualquer sensação em seus portadores. Mas com uma maldição apareceram nos braços dos mesmos sem nenhuma hipótese de desaparecimento. Muitos dos ex-comensais que viravam pessoas boas e limpas no pós-guerra tentaram, de toda maneira, esconder ou sumir com as tatuagens. Mas era absolutamente impossível. O Lorde havia criado algo grandioso que ficaria para sempre gravado na pele, que não deixaria que nenhum de seus seguidores fingisse que nunca havia contribuído em sua grandiosidade, nem mesmo após sua morte. Sim, um pouco de megalomania. Mas tinha funcionado e nem os melhores bruxos daquele mundo patético tinham conseguido destruir a marca. Ela viveria para sempre. Você tem razão. Maris concordou, balançando a cabeça grisalha. Draco esperou que o médico continuasse. Mas se houvesse um meio, você se utilizaria dele? Não. E por que não? Deu de ombros. Porque não me arrependo de nada que fiz com ela e meu pulso. Absolutamente nada. Nem de matar? Maris foi rápido. Draco fez que não com a cabeça. Nem de torturar tanta gente física e psicologicamente? Estávamos em guerra.
Ou você acha que os Aurores foram bonzinhos conosco? Ou você acha que metade dos comensais enfiados nessa cadeia de merda estão insanos porque querem? A Cruciatus fodeu com a vida de muitos aqui. Você foi torturado durante a guerra? O médico perguntou, apenas arranhando o pergaminho quando escreveu uma frase de 5 ou 6 palavras. Draco pôde ler a palavra fodeu. Sorriu com o canto do lábio. Será que aquilo significava agressividade e falta de civilidade? Cobriu novamente o antebraço com a manga comprida da blusa de algodão. Maris pareceu ter perdido esse detalhe, ainda concentrado na frase que escrevera. Só quando me prenderam. Draco cruzou os braços na frente do peito. Não deixaram Potter chegar perto de mim, com medo que a raiva que ele sentia acabasse me matando. Aí eu o insultei. Veja bem, pode anotar. Acrescentou, ainda sorrindo. Maris ergueu os olhos, parecendo curioso. Draco sabia que aquele homem era completamente fascinado com alguma coisa sobre ele. Só lhe restava esperar que não fosse uma fascinação no sentido sexual. Não perderia uma oportunidade de insultar Potter, nem no último minuto da minha vida. Então, um dos aurores me lançou o crucio. Maris ajustou-se na poltrona, estreitando os olhos de um castanho engraçado que beirava o esverdeado. Mais ou menos como os olhos de Paxson. Sentiu uma espécie de raiva que corroeu sua jugular ao pensar nela. Isso o levava automaticamente a Granger. Desviou o olhar por um segundo, esperando que seu psiquiatra resolvesse falar algo. Por que odiava tanto Harry Potter? Draco passou a mão pelo pescoço, sentindo a pele do mesmo morna contra as mãos um pouco frias. Respirou fundo. Heróis são semideuses. Como não acredita em deuses, por que deveria acreditar em heróis? Maris anotou uma palavra tão pequena num canto do pergaminho que a visão de Draco não conseguiu identificá-la. Começava com I. Em alguma coisa. Então, ele a fez. A pergunta que não queria calar. Draco sabia que, mais cedo ou mais tarde, chegariam nesse ponto. Que Maris costumava fazer perguntas meio idiotas antes de dizer o que realmente queria. Umedeceu os lábios ressequidos e, de repente, sentiu uma enorme vontade de segurar um cigarro entre os dedos e tragá-lo até que a fumaça ocupasse seus 2 pulmões. E Hermione Granger? E Hermione Granger. Draco passou uma das mãos pelos cabelos, sentindo os dedos afastarem os fios claros de sua testa. E Hermione Granger. Maris provavelmente sabia tudo, graças a Finn, sobre o encontro dele e Granger na sala de visitas. Ok, talvez não tudo, mas sabia que a doutora saíra do lugar um tanto quanto desconcertada e que alguma conversa muito importante sobre algo muito importante acontecera lá dentro. Seu cérebro urgiu pelo gosto seco e amargo da nicotina. Passou a mão pelos cabelos mais uma vez. Sua língua, pelo contrário, urgia pelo gosto úmido e doce de Granger, que não ia embora, de maneira alguma, por mais que ele quisesse. Por mais que escovasse os dentes e comesse suas refeições, e por mais que permanecesse com a boca aberta para que a saliva secasse. Aquela vontade não passava, e ele se perguntava, mesmo que inconscientemente, onde Granger estava naqueles 5 ou 6 dias que tinham se passado sem que se vissem. 7 dias. Sua consciência respondeu-lhe quase que imediatamente. Você fez 7 riscos nas paredes. E as coisas estavam completamente estáticas enquanto ele não pudesse falar com ela novamente. Enquanto Maris não lhe desse outra vez o direito de andar sem algemas e sem fim por aquela prisão maldita e ele pudesse finalmente aparecer no consultório dela e perguntar, sem rodeios, se ela procurara saber a verdade, se procurara Paxson para descobrir por que diabos ele matara seu noivo, se os motivos tinham sido reais, se não tinha sido apenas pura maldade, ou se ligara o maior foda-se de sua vida inteira. E Hermione Granger, uma sangue ruim que insistia em habitar sua mente e não adiantava fugir, porque ela estava lá, quando abria os olhos ao se levantar e quando os fechava para dormir. Ela estava lá e não ia sair enquanto Draco não tivesse certeza de que ela acreditava nele. O que tem a doutora Granger? Ele perguntou, olhando diretamente nos olhos de Maris. Sentiu nas mãos a barba áspera que cobria seu rosto. Você me diz, Malfoy, o que tem a doutora Granger? O médico perguntou,
Como odiava pessoas assim. Dumbledore costumava agir daquela maneira, responder com novas perguntas. Mas Dumbledore era um gênio. Patético, mas sua inteligência não podia ser negada. Enquanto Marris era apenas o diretor de uma prisão que abrigava bruxos loucos. Draco não devia explicação nenhuma àquele homem. Não sei, deu de ombros, apoiando os cotovelos nos braços da cadeira. Não desviou o olhar do de Marris, mas Marris também não o fez. Encararam-se por alguns segundos. Se não tomasse uma iniciativa qualquer, não conseguiria fugir mais daquela pergunta. Precisava jogar com as mesmas cartas. Como vai, doutora Granger? Marris levantou-se com um meio sorriso nos lábios e, com as mãos juntas nas costas, caminhou até a janela, observando o mar cinzento precipitar-se sobre as pedras do lado de fora. Na luz branca do dia, seus cabelos pareciam mais claros e ele parecia mais velho. Preciso fumar, Draco pensou. Preciso fumar, preciso fumar, preciso fumar, preciso fumar. Agora ele está bem. O engraçado, Malfoy, é que depois daquele encontro que vocês tiveram há uma semana, mais ou menos aconteceu uma coisa bem estranha com a doutora Granger. E com Harry Potter também. Eles foram levados ao Santo Mungus por Aurores. Potter tinha ferimentos graves e ela estava desacordada, após ter ingerido uma forte dose de poção do morto-vivo. E o mais estranho é que agora existem cartazes por toda parte que anunciam Pansy Parkinson como procurada. Pansy Parkinson não foi sua namorada, Malfoy? Draco prendeu a respiração, observando as mãos juntas do homem em frente à janela. Dedos entrelaçados, o metal dourado e liso da aliança quebrando a sintonia da pele morena e enrugada. O coração parecia absurdamente acelerado. De repente, piscou algumas vezes, sentindo suas pálpebras arranharem seus olhos secos. Sua mente parecia trabalhar a 1000 km por hora. Preciso fumar. Granger procurou Parkinson. Se Parkinson está foragida, foi porque machucou Granger. Granger está machucada. Merda. Machucada. Será que está realmente bem? Preciso fumar. Que diabos Potter está fazendo no meio da história? Porque também se machucou. Será que Parkinson machucou também? Se Parkinson fez isso com eles, é porque está escondendo alguma coisa. Tem alguma bosta na história de Weasley e Houston que não encaixou. Talvez Granger tenha descoberto e... Preciso fumar, merda. Deve ter levado Potter para prender Parkinson. Aí ela reagiu. Será que contou alguma coisa? Granger procurou saber a verdade. Ela quis acreditar em mim. Se ela levou Potter para prender Parkinson, ela acreditou em mim. Preciso fumar agora. Preciso fumar. Preciso encontrar Granger. Preciso saber a verdade. Saber como ela está. Maldita. Se ela realmente quis acreditar em mim, eu vou... Ela não pode ter se machucado muito. Ela... Preciso sair daqui, anunciou em voz alta, levantando-se tão rápido que a cadeira pendeu perigosamente para trás. Marris virou a cabeça, os olhos arregalados em surpresa. Draco sabia que não devia ser lá muito comum que os presidiários dissessem coisas como esta, mas ele não se importava. Por um dia, uma hora que seja, preciso conversar com o Granger. Se isso acontecer, eu tenho certeza que muito das investigações sobre Houston e Weasley será esclarecido. Como assim? Não há nada a ser esclarecido nesse caso. Marris franziu as sobrancelhas, virando o corpo lentamente para Draco. O loiro respirou fundo diversas vezes, sentindo o pescoço extremamente quente, sentindo o sangue nas veias correndo em uma velocidade anormal. Estava prestes a se enfiar para sempre naquele lugar de merda em troca de um momento miserável com Granger, apenas para se certificar de que ela estava bem e descobrir o que realmente Parkinson fizera. Você os matou ou não os matou? A investigação acaba aí. Passou a mão pelo rosto quente, a mesma voltou um pouco molhada de suor. A investigação acaba aí enquanto eu continuar mentindo sobre o que realmente aconteceu. Se eu disser a verdade, tenho certeza de que elas serão reabertas. O médico piscou algumas vezes, parecendo um pouco confuso. Draco sabia que tinha explicado o assassinato de Houston e Weasley como trabalho. Nunca mencionara nada sobre o que verdadeiramente o levara a matá-los. Pelo menos não oficialmente. Granger sabia de algo devido o que ele dissera na sala de visita, mas não era nem 10% do que era verdade. E para Marris, nunca dissera verdade alguma. Marris voltou lentamente para sua cadeira e pegou a pena mais uma vez, pronto para anotar qualquer coisa que Draco tivesse a dizer sobre isso. O que você mentiu, Malfoy? Primeiro me tire daqui, depois eu conto, doutor. Você está ciente de que qualquer declaração pode significar
a não redução da sua pena ou, se pior, pena de morte? Estou ciente. O médico suspirou e Draco sabia por quê. Sabia que Maurice o achava uma pessoa um tanto quanto insolente, alguém que não se importava muito com algo nem com alguém. E ele tinha razão. Era um bom psiquiatra, apesar de tudo. Se o mundo explodisse, foda-se, já que não seria só ele o prejudicado. Sempre for assim. E com certeza essa filosofia impedir a si mesmo de achar que a vida era uma coisa injusta. Aprender a não ligar para os prejuízos se alguém também se prejudicasse. Eu deixo você sair por um dia e, em troca, ganho o direito de fazer um interrogatório completo, usando o Veritaserum. Todo mundo é corruptível. Draco aprendera isso ainda muito pequeno, quando podia conseguir o que bem quisesse das crianças da pequena cidade escocesa que cercava a mansão Malfoy. Uma cidade bruxa, onde todos que trabalhavam dependiam, de uma forma ou de outra, de seu pai. Qualquer coisa que quisesse. Excluir alguém das brincadeiras, fazer com que o menino perdesse sua vassoura nova. Era só dar alguns ciclos aos outros que eles realizariam. Ciclos em formas de moeda, ou ciclos em formas de promessas. No momento, corrompia Maurice com galeões em formas de promessas. Galeões, com a presença de Aurores para garantir. Draco completou. Seco. Os olhos de Maurice arregalaram-se numa espécie de espanto que nada significava além de admiração. Aquele homem gostava dele como se ele fosse uma aberração. Algo curioso demais para deixar escapar. Menino, Maurice começou, encarando com os olhos castanhos e esverdeados. Você tem certeza absoluta do que está fazendo? Umedeceu os lábios mais uma vez. Fazia muito tempo que não tinha certeza absoluta de nada. Tenho. Passou a mão pelo cabelo, afastando do rosto. Os fios estavam gelados, talvez pela temperatura igualmente fria do ar. Maurice abriu uma das gavetas, tirando de lá um pergaminho limpo e timbrado. Escreveu a data no cabeçalho. Precisava muito de um cigarro. Vou te liberar por 24 horas. Das 10 da manhã de amanhã às 10 da manhã de depois de amanhã. Depois será interrogado por Aurores e por mim, aqui na prisão, estando ciente que isso pode aumentar ou diminuir sua pena, ou, em último caso, dependendo da revelação, te encaminhar para a pena de morte. Draco confirmou com a cabeça. Queria jogar na cara de alguém que estava se jogando no ninho das cobras, por Hermione Granger, pela maldita sangue ruim. Alguma exigência, Malfoy? Maurice ergueu os olhos. Draco encarou-os profundamente. Tinha tanta chance de sair ali sozinho se ficasse quieto em seu canto. Maurice gostava tanto dele e não o deixaria para sempre na cadeia, se não se metesse a contar a verdade para alguém. Se havia um momento para desistir, era aquele, de dizer que não queria mais sair e não queria mais nada. Meneou a cabeça, viu os próprios fios loiros voltarem à testa, perto dos olhos, já que não desistiria. E por mais que sua consciência irritante o mandasse desistir, era melhor fazer a coisa bem feita, para que Granger morresse de remorso por ele, se necessário, para que sentisse o que ele estava fazendo por ela. Quero que Potter me interrogue. Maurice olhou por alguns segundos, mas pareceu entender perfeitamente o que ele pretendia com aquilo. Simplesmente anotou isso em sua carta de autorização. Precisava tanto fumar, tanto.